Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressão Minha e eu desejo a todos um feliz 2023. O meu canal estava de férias, mas agora nós vamos começar este ano novo juntos e eu sempre aqui trazendo para vocês as notícias que são destaques da mídia japonesa e também da mídia mundial. E para começar, o ano aqui, com a primeira notícia que nós temos, que está em destaque na mídia japonesa, é sobre o nosso querido e amado Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está acontecendo no Brasil e que o Brasil se tornou uma notícia destaque na mídia mundial. Então vamos ver aqui nos canais japoneses que eu já coloquei traduzido para vocês. Aí deem uma olhadinha aí na tela. E assim, como a mídia hoje é um consórcio, então, dependendo da mídia, vai estar principalmente com números diferentes, né? Então, uma hora vai estar dizendo um número, outra hora vai estar dizendo outro. Vai ter notícias desencontradas, principalmente quando se trata de número, até quando a notícia é japonesa, quando tem algum acidente que envolve números, né, de pessoas, números de casos, números de coisas, sempre vai ter contradições. E nem a gente vai analisando uma notícia e outra e vai tirando uma média. Não adianta também só você ver uma notícia, ler e fazer a tradução. Você precisa interpretar essa notícia. E como a gente vai conseguir isso? Além de estudar, e ter uma boa intenção ao repassar essa notícia, é preciso que a gente compreenda e interprete as notícias, porque não adianta só pegar o que um político falou, o que um primeiro-ministro falou, o que uma mídia tal falou, jogar na internet, jogar para a nossa comunidade, como se aquilo dali fosse uma verdade absoluta. Não é? Existe a interpretação da notícia. Muitas vezes políticos, canais de mídia tendem a ter um viés, tendem a ter uma ideologia. A mídia, ela polarizou antes do mundo. Tem ideologias e tem lados. E daí a tendência foi o mundo também embarcar nessa. Hoje o mundo está polarizado e as pessoas têm os seus lados. Na verdade, sempre tiveram. Aqui agora tem mais consciência disso. Mas vamos entrar aqui nas notícias, porque o Brasil está aí nos destaques de muitas manchetes, não só no Japão, como no mundo inteiro também, por causa de uma manifestação que saiu do controle. E aí é muito interessante não só ver as notícias, como também ver os comentários que os japoneses fazem, porque sempre que vocês forem ver uma notícia que tiver escrita, vejam os comentários. Os japoneses, eles são muito estudados, são muito inteligentes, eles entendem o que está acontecendo no mundo. Então vamos olhar até um tweet do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele condenou os ataques que aconteceram no dia 8. Se você não sabe sobre essa notícia ainda, houve uma grande manifestação neste domingo passado, no dia 8, e aí houve uma invasão, gente, lá no Planalto, lá em Brasília. Surpreendentemente, acabou que teve um quebra-quebra lá, mas não teve mortos, teve poucos feridos, e prenderam algumas pessoas lá. E o mais grave, parece que colocaram uma quantidade grande, centenas de pessoas num campo de concentração lá no Brasil. Não aos estilos do que fizeram com os judeus, mas estão lá num lugar, não sei se é um ginásio, pessoas que não participaram, não conseguiram nem entrar ali perto dessas manifestações, eles simplesmente cataram as pessoas e jogaram lá num campo de concentração. E aí tem alguns advogados, algumas pessoas que estão tentando cuidar dessas pessoas, mas de acordo com as leis da Constituição, até bandido não pode ser assim pego em flagrante, tem seus direitos guardados, mas nesse caso fizeram uma exceção e são centenas de pessoas que foram detidas. Então houve essa invasão lá no Planalto. Brasília é muito grande, então eles invadiram um negócio, depois invadiram outro e houve depredação e um confronto com a polícia. Mas não houve mortos, houve poucos feridos, alguns presos e essa problemática de terem colocado centenas de pessoas numa espécie de campo de concentração
e ainda não se definiu o que realmente vai acontecer com elas, né? Mas elas são senhores, senhoras e famílias que não participaram. Está rolando aqui, né, no vídeo que eu tô passando aqui para vocês. Os políticos não estavam lá, então estão todos em segurança. E já foram tomadas medidas cabíveis aqui de quem fez o vandalismo. O vandalismo não pode, circunstância nenhuma, né? Mas as livres manifestações sim podem. E outra coisa também, né, gente? Minha opinião, já que é o canal Impressão Minha, para mim político não tem que morar em palácio e nem gastar como rei, né? Mas político deve servir de uma maneira mais justa o povo em geral, tanto o povo que votou em tal governo, quanto o povo que não votou, porque todo mundo é povo. Mas bem, gente, eu quero mostrar aqui para vocês como a mídia japonesa está noticiando aqui. Houve bastante destaque. Aqui tem uma notícia do ex-presidente. Ele está nos Estados Unidos e ele se internou, que ele tem complicações da facada. Sempre teve, né? Sempre teve no hospital. Aqui bastante vídeos, ó, sobre o que aconteceu no dia 8, no domingo, e as providências que foram tomadas. Então, foi uma notícia brasileira que foi destaque na mídia japonesa e está sendo destaque aí na mídia mundial. Aí, vocês podem pensar, mas nossa, no Brasil já teve campo de concentração, ó. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês, só vocês fazerem uma pesquisa no Google, campos de concentração no Brasil. Vai mostrar aqui que já teve uma certa altura da história e até de japoneses. Ó, tem até fotos aqui, né? Campos de concentração no Brasil para japoneses. Eles existirem quase ninguém sabe. E aqui Haiti, né, da onde tem essa notícia, mas a gente que é descendente sabe que isso aconteceu. Como foi o campo de concentração para os japoneses? Essa foto aqui é muito famosa, né? Proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. E no Brasil fala-se somente o português. Os infratores serão punidos com todo o rigor da lei. Já pensou, gente? Essa lei aqui do somente o português que pode ser falado. Ultimamente, será que as pessoas, os brasileiros, sabem realmente falar o português? Eu creio que tem muitos que estão aí confundindo o português com invencionistas, principalmente dentro do Planalto, né? Será que esses infratores seriam punidos com todo o rigor da lei? Ou para meus amigos favores e para os meus inimigos o rigor da lei? Tem esse ditado, né? Mas só para vocês saberem, né, que já existiu algo bem difícil na nossa história brasileira também. Brasileiro que é tido como um povo pacífico, né? E que eu continuo achando que é pacífico, porque se vocês verem os protestos que ocorrem na França, que ocorrem na China, em tantas outras partes, são protestos super violentos. E no Brasil, por mais que isso aconteceu, se comparado ao que está acontecendo hoje no mundo, não foi tão violento assim, né? A não ser na questão da depredação dos órgãos públicos. Mas bens materiais você consegue, né, gente? Aprende aqui no Japão, principalmente, que bens materiais você consegue repor, até porque saiu do bolso do povo e sempre sairá do bolso do povo. Aí eu separei para vocês aqui, bem, aqui tem as matérias de várias mídias japonesas, com fotos, ó, tudo em Nihongo. E aí vários números, assim, que não bate uma coisa com a outra, mas eu nem vou entrar nesse mérito, tá, gente? De quantas pessoas e do que foi. Mas, para destacar a notícia, eu separei para vocês aqui neste site de notícias da mídia japonesa, e vou falar para vocês esta matéria aqui, que eu achei interessante já para fechar o vídeo, né? E concluir aí essa notícia. No título diz assim: muito parecido com a ocupação do Congresso dos Estados Unidos, partidários do ex-presidente brasileiro e uma multidão reclamaram que seus votos foram roubados. Aqui Brasília, e aí a assinatura da jornalista, né, a Mika Otsuki, que fez esta matéria aqui, bem bonitinha, caprichada. Brasil, aonde é Brasília, os lugares que foram invadidos, com fotinho, com estatísticas aqui.
uma matéria bem feitinha e eu vou ler aqui parcialmente para vocês. Apoiadores do ex-presidente Bolsonaro reuniram no dia 8 e atacaram o Parlamento Federal, o Gabinete Presidencial e o Supremo Tribunal Federal no centro da capital Brasília. E eles acharam que foi um cenário muito parecido com a tomada do parlamento nos Estados Unidos em 2021, lá do Capitólio. Aí eles entrevistaram aqui, fala sobre a entrevista de algumas pessoas, deram o depoimento de algumas pessoas, né? Uma mulher de 32 anos, ela fala assim, se o país virar comunista, ele vai ficar na pobreza e vai se tornar igual à Venezuela. E uma funcionária pública de 55 anos, tem o nome dela aqui, disse assim, não foi uma eleição transparente, votos foram roubados. Tanto o atual governo quanto a Suprema Corte estão em conluio. Nós não podemos permitir que tal injustiça passe desapercebida. E aí o presidente Lula criticou o Bolsonaro na sua conta do Twitter na quarta-feira, dizendo que este vandalismo foi alimentado pelas declarações do ex-presidente e é responsabilidade dele e do partido que o apoiou. O Bolsonaro, que é apelidado aqui na mídia internacional como Trump do Brasil, a base de apoio dele é mais entre os ricos e os da classe média. E o Lula, que é de esquerda, ele é conhecido e chamado como pai dos pobres por seus 2 mandatos de 8 anos na presidência desde 2003, quando forneceu benefícios em dinheiro para pessoas de baixa renda. A política foi passada à sua sucessora, né, que foi a Dilma, mas também havia uma oposição arraigada às generosas medidas contra a pobreza, que foi uma das razões pela qual Bolsonaro venceu a eleição presidencial de 2018. Se você for olhar assim a notícia, exatamente o que está escrito aqui, pareceu, houve um excesso de generosidade, principalmente no governo Dilma, e aí foi por isso que o Bolsonaro ganhou. E o que eles querem dizer isso? Houve muito dinheiro rolando, o povo não gostou e quis mudar de lado ali na política, porque política é assim, são mudanças de lado, né? Então não adianta só traduzir a notícia, é preciso interpretar, porque senão você vai estar passando uma sensação errada, vai estar passando uma posição errada da notícia em si. Aqui fala sobre como foi as eleições, porque da insatisfação do povo, né? Lula tem um histórico de prisão por acusações de corrupção e ele foi rotulado de ladrão e de comunista. Bolsonaro ele continuou a criticar o sistema de votação eletrônica, dizendo que é um sistema que é propenso a fraudes, mas ele não conseguiu fornecer nenhuma evidência. E aí a divisão se aprofundou no país e houve uma série de incidentes. A eleição presidencial ficou emaranhada no segundo turno. Foi vencido por Lula, mas foi vencido por muito pouco. Bolsonaro ele se recusou a admitir a sua derrota e o país segue dividido, com os partidários mais entusiastas continuando a protestar em frente a instalações militares. Também houve reclamações sobre a falta de gerenciamento de segurança em relação a este ataque. Apoiadores de Bolsonaro prepararam centenas de ônibus de vários pontos do país para Brasília para o dia 8, segundo um jornal local, e circulou também nas redes sociais por alguns dias. Embora o governo federal e as autoridades de segurança estivessem cientes desta informação, eles disseram que não haviam reforçado a segurança de maneira suficiente. Depois o Lula ele culpou ali o governo de Brasília. Eles querem caçar se há algum patrocinador com respeito a isso, e aí cerca de 1.200 apoiadores de Bolsonaro que montaram barracas em Brasília foram levados de ônibus pela Polícia Federal na manhã do dia 9, segundo um jornal local. E aí acaba a reportagem. Mas segundo aqui a mídia japonesa, está dizendo que o governo federal do Brasil, o atual governo federal do Brasil e as autoridades de segurança estavam cientes dessa informação. E eles não reforçaram a segurança, suficientemente a segurança. Então é isso, gente, essa notícia que eu queria trazer para vocês. Como que a mídia japonesa viu essa questão das manifestações e das depredações que houve no dia 8.
e como que eles estão analisando esse quadro no Brasil. Sabem que é complicado e que especificamente nesse caso aqui houve uma ação que é uma reação, o que já havia sido protestado antes. O governo federal sabia que isso iria acontecer. Um lado vai culpar o outro. Agora é aguardar o que vai acontecer tanto com essas pessoas que estão nesse campo de concentração, quanto com o que eles vão conseguir resolver. Eu vi a conclusão em outras matérias de que isso não vai parar. De outros jornalistas falando, né? Jornalistas que estão lá no Brasil e que falaram que isso é só o começo. Vai ser muito turbulento, não tem nenhum mês de governo aí do PT nesses 4 anos que não teve nada disso, em um mês já tá toda essa confusão. Mas, gente, a gente fica preocupado aqui no Japão, né, com as pessoas lá, essas famílias, nossos amigos. Uma coisa eu queria falar para vocês, que como tava passando na televisão, meus colegas de trabalho japoneses perguntaram para mim, olha o que tá acontecendo lá no Brasil, em Buragiria, em Buragiria, o que tá acontecendo lá, por que as pessoas estão revoltadas, né, o que tá acontecendo? Aí eu tentei explicar para eles a limitação aqui de Nihongo para me aprofundar em assuntos políticos. Porque como é que a gente vai explicar uma coisa dessa para eles? A gente vai falar para eles sem que eles fiquem, ué, mas vocês estão passando isso por quê? E eu falei, o governo de agora é partido lá dos trabalhadores, como se fosse o Xi Jinping, né? Aí eles, o quê? Tem um alinhamento ali com a China, Partido Comunista. Aí eles falaram assim para mim, mas você que mora aqui, vocês que moram aqui, vocês não conhecem a China? Vocês não sabem o que o Xi Jinping faz na China? Não sabem que o comunismo é ruim? Eu falei, é por isso mesmo. É por isso mesmo que os brasileiros sabem que o comunismo é ruim, que está acontecendo tudo isso, né? A gente não quer, como a mulher ali falou na entrevista, o depoimento dela ali na entrevista. Ela não quer que o Brasil vire uma Venezuela. O país virar comunista, o país vai cair na pobreza e vai virar uma Venezuela. É o que está acontecendo. Está vendo algumas arbitrariedades também. Então, assim, os japoneses do meu trabalho ficaram sem entender. Eu tentei explicar para eles, mas eles ficaram assim, ué, mas como é que os brasileiros concordam com uma política que tem uma simpatia à política do Xi Jinping? É difícil morar num país super capitalista, super democrático, como é o Japão, onde milionários chineses estão indo morar em Tóquio, e a governadora de Tóquio está pagando o povo lá que mora lá, o povo mais pobre, saiam daqui de Tóquio e vão para morar em outros lugares que a gente paga para vocês. E porque tá vindo esses milionários, bilhardários chineses, eles são bem-vindos, pelo que eu vi em outras matérias. Quem tá cabeçando é aquele do Alibaba, o dono do Alibaba, tá morando já faz mais de 4 meses em Tóquio. E no mesmo dia 8, teve uma manifestação também lá em Tóquio, grande, de chineses, contra o governo do Xi Jinping. E tem até uma matéria que diz, será que o Japão será o epicentro para a queda do governo comunista do Xi Jinping na China? E eles estão apostando que sim. Então é isso, gente. O mundo, pelo que eu vejo, não quer ser governado pelo comunismo. Está tendo reações dos chineses aqui no Japão. E também está tendo essa reação lá no Brasil. Então vamos ver, né? No Brasil foi algo que, pelo que a matéria diz aqui, o governo federal sabia que iria acontecer, mas eles não se resguardaram, eles deixaram rolar. Vamos ver aí o que vai acontecer, e acontecendo mais notícias em destaques na mídia japonesa, e se for o Brasil mesmo, eu vou trazer aqui os destaques para vocês. Fiquem ligados. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sino das notificações, curte esse vídeo aqui para me ajudar na plataforma do YouTube, e eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.